E aí, estudante, para o Exame Nacional do Ensino Médio, estamos juntos mais uma vez. Não cansa não, gente. Não cansa não, que está quase chegando a prova. Às vezes dá uma vontade de desistir, de largar o estudo para lá, não é? De vender arte na praia. Mas não faz isso não. Fica aí que nós vamos juntos, tá? Para poder fazer uma boa prova. E hoje, você que não me conhece, eu sou o professor Magno Andrade, sou professor de língua portuguesa e vou trabalhar com você um conteúdo de extrema importância, principalmente para as questões objetivas de língua portuguesa, de linguagens lá na redação. Desculpa, lá no Enem, tá bom? Que é o romantismo. Portanto, na aula de hoje nós iremos reconhecer o que é o romantismo e as principais características dessa escola literária. Então, aqui já tem uma primeira informação importante. O romantismo é uma escola literária. E eu já mostrei para vocês o que são as escolas literárias, que são esses períodos literários em que determinadas características cresciam, determinadas características vinham à tona e acabavam sendo presentes, estando presentes na escrita dos autores, né, da literatura, nas pinturas, nas obras artísticas, beleza? Portanto, hoje nós vamos falar dessa escola literária que é o romantismo. Ah, pronto, o professor ficou doido. Aparece uma menina jogando a bola para o menino no meio da aula de romantismo. Calma, gente. Vou te explicar, tá? O que acontece aqui? A escola literária que vem antes do modernismo, do romantismo, é o arcadismo. Lembra que nós trabalhamos com as características do arcadismo? Falamos, por exemplo, que o arcadismo tinha um compromisso maior com a natureza, que tinha um compromisso com as questões bucólicas, com o pastoreio. Então, os autores imaginavam que eles eram pastores e traziam também a mulher como evidência de suas escritas, tá? Porém, o arcadismo passa a bola. Olha só, a menina está passando a bola para o menino, que é o romantismo. Então, o arcadismo vem antes, tá? E é ele que passa a bola para o romantismo. Beleza? O arcadismo, então, utiliza a natureza como um cenário, algo como um plano de fundo, e não possui nenhuma função de sentimentalismo, nem de projeção do seu eu lírico. Já no romantismo, a natureza é usada como uma projeção do estado de espírito do eu lírico. Portanto, o romantismo tem um compromisso com os sentimentos. Vejam que a natureza está presente nas duas escolas literárias. Porém, no arcadismo, a natureza ela vem como um cenário. Ela é um plano de fundo. Então, o foco não é a natureza em si, tá? A natureza ela compõe ali o estado inteiro relativo àquela obra, tá? Já no romantismo, a natureza é uma projeção. É uma espécie de estado de espírito do eu lírico, tá? E também no romantismo há um compromisso maior com os sentimentos. E aí nós vamos ver como que isso é organizado agora. Bom, primeiro a gente precisa de entender o contexto histórico. Nada surge do nada, gente. As coisas têm um contexto histórico. E um dos contextos históricos importantes para o romantismo está representado aqui por esta imagem, que é a proclamação da independência do Brasil. Essa imagem aqui, essa pintura, é de Pedro Américo, tá? Portanto, a independência do Brasil faz parte do contexto histórico em que o romantismo está inserido, beleza? A independência brasileira foi proclamada em 7 de setembro de 1822. Esse acontecimento histórico fortaleceu o sentimento de nacionalidade e inspirou os artistas a delinearem a identidade brasileira. Veja que tem algumas questões importantes aqui, olha. Então,
intensificou a nacionalidade e inspirou os artistas a delinearem a identidade brasileira. Até então, a literatura feita no Brasil era uma literatura muito ligada principalmente à Europa, porque normalmente vem de lá essas mudanças, tá? Essas mudanças das escolas. E aí, era muito ligado lá. Lembra que no arcadismo, por exemplo, uma das grandes imagens era os campos de pastoreio lá da Europa, lá da parte da Grécia, lá de outros lugares. Portanto, no romantismo, os autores criam uma necessidade de identificar a identidade brasileira, ou seja, aquilo que é nosso mesmo, tá? O romantismo no Brasil nasceu a partir do desejo de definir uma identidade brasileira e estimular o nacionalismo de seus cidadãos. Desse modo, em 1836, o romantismo foi inaugurado no Brasil com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Olha, gente, que nome mais! Suspiros Poéticos e Saudades. Pois é, foi com esse livro aqui, tá? Com esse título, que foi inaugurada o romantismo aqui no nosso país, beleza? Vamos continuar então, gente. Para que houvesse a determinação da identidade brasileira, era necessária a criação de símbolos nacionais. Bom, o que caracteriza principalmente uma identidade de um lugar são símbolos que são utilizados naquele lugar. E aqui no Brasil, na época do romantismo, foi diferente. Os indígenas e a natureza tornaram-se, então, os símbolos, tá? Que iriam trazer essa identidade brasileira. O indígena tornou-se, então, uma figura literária heróica, em harmonia com a natureza exuberante do Brasil. Portanto, nós temos aqui a presença desses dois símbolos. Os indígenas, que tornaram-se, então, uma espécie de heróis, e a natureza. Beleza? Continuando, então. Lembrando que, como eu disse, neste ponto, a natureza não é só um pano de fundo. A natureza é algo que é importante, que faz parte da escrita. Aqui nós temos uma imagem de Iracema, de 1884, que é da obra de José Maria de Medeiros, que nasceu em 1849 e morreu em 1925, tá? E aqui a gente tem tanto a presença de uma indígena, quanto toda a natureza em volta. Então, as árvores, nós temos o mar, nós temos os pássaros, tudo fazendo parte, compondo tudo isso aqui que a gente está vendo, tá bom? Continuando. A poesia no romantismo foi dividida em 3 fases, e a primeira delas traz justamente o indígena como núcleo. Gente, vocês vão ver que nós vamos dividir aqui toda essa estrutura em 2 partes. A poesia romântica e a prosa romântica. O que isso quer dizer? A poesia romântica são os poemas, tá? E a prosa romântica é normalmente os romances, são aqueles textos escritos de margem a margem. Enquanto que a poesia, né, o poema, é escrito em versos, beleza? Vamos ver então essas 3 fases que foi dividida a poesia no romantismo. A primeira geração romântica justamente é a indianista. Então, fase mais nacionalista, ou seja, a fase que teve mais compromisso com as questões da nossa própria nação. Bom, cujo principal poeta foi Gonçalves Dias, tá? Em seus poemas, nota-se a exaltação da natureza nacional e a construção heróica do indígena. Portanto, guarda isso aí, anota, tá? A primeira geração romântica, a primeira geração do romantismo, em relação à poesia, tá? É a indianista,
que trazia tanto a exaltação da natureza quanto a presença do indígena como um herói. Beleza? Vamos ver então um exemplo. Esse aqui é um trecho do poema Ijuca-Pirama, do Gonçalves Dias, tá? Meu canto de morte, guerreiros ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo Tupi, da tribo pujante, que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Olha só então que interessante, que legal esse poema aqui do Gonçalves Dias, que traz o índio, né, como o indígena, como parte fundamental da natureza do país, como guerreiro aí da nação. Beleza? Continuando. A segunda geração romântica, então vemos a primeira geração, que é indianista. A segunda são os ultrarromânticos, vamos ver. Marcada pelo sentimentalismo acentuado, pelo pessimismo e fuga da realidade, pela morte, pelo sonho, pela loucura ou pela arte. Os principais representantes desse grupo foram Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Gente, presta atenção. Os ultrarromânticos, eles tinham um pessimismo muito grande e eles buscavam fugir da realidade. A realidade para eles não era muito boa. E aí eles buscavam fugir da realidade por meio da morte, ou do sonho, ou da loucura, ou da arte, tá? E aí eu vou mostrar para vocês um trecho de um poema do Álvares de Azevedo que chama Lembrança de Morrer. Eu deixo a vida como quem deixa o tédio, do deserto o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um sineiro. Gente, olha só que pessoa triste, não é? Isso que os ultrarromânticos traziam, tá? Um pessimismo, uma tristeza, às vezes até um peso na leitura, justamente com esse objetivo de fugir da realidade, tá? E aí nós temos a terceira geração romântica, a primeira indianista, a segunda ultrarromântico e a terceira os condoreiros, que também pode ser chamada de social. É marcada pela denúncia social. O principal escritor dessa vertente romântica no Brasil foi Castro Alves, e em seus versos percebe-se claramente um discurso de combate à escravidão vigente no país. Portanto, a terceira geração romântica, ela tem um compromisso maior com as questões sociais. Esse período aqui, ele faz denúncias em relação aos problemas sociais que ocorriam na sociedade na época, entre eles a escravidão, que ainda era vigente no país, tá bom? Vamos lá. Olha, eu trouxe um trecho então do Castro Alves, chama Navio Negreiro. Ontem a Serra leoa, a guerra a caça ao leão, o sono dormido à toa, sob as tendas da amplidão. Hoje, o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar. Esse pequeno trecho, o poema é bem maior do que isso, mas esse pequeno trecho demonstra que ontem, ou seja, no passado, as pessoas negras estavam nos seus devidos lugares, né, em relação ao seu país de origem. Elas estavam ali, como ele diz, na Serra Leoa, elas trabalhavam, elas estavam ali no seu país tranquilas. E hoje, ou seja, no presente em que ele escreve, essas pessoas já estavam no porão negro, ou seja, lembra que o título é Navio Negreiro? Então, o porão era o lugar do navio em que eram transportadas as pessoas negras que saíam, né, que eram tiradas, sequestradas do seu país de origem e trazidas para cá, tá? E aí ele demonstra, então, este paralelo entre o passado e o presente da escrita. Continuando, gente.
Bom, a prosa romântica agora, tá? Em relação à prosa romântica, lembra então que a gente divide em poesia romântica e prosa romântica. A poesia tem 3 fases, indianista, ultrarromântica e condoreira. E a prosa romântica ela é dividida em 4 tipos. Percebam que não é fase, é tipos, tá bom? Que é a urbana, em que o amor e a mulher são idealizados. O espaço de ação é principalmente o Rio de Janeiro. E há uma divulgação dos valores morais burgueses, tá? O Rio de Janeiro, gente, nessa época, é um dos lugares mais urbanos que nós tínhamos, tá? A urbanização, ela realmente começa ali. E aí, principalmente pelo fato de que, alguns anos antes, né, deste período aqui, a capital brasileira muda de Salvador para o Rio de Janeiro, o que traz um grande avanço para a cidade. E aí nós temos ainda a regionalista. Uso de termos regionais, herói nacional, que é o homem do interior, e características culturais e regionais, tá bom? Além dessas 2, nós temos mais 2, lembra que são 4? Então, a histórica, que é o caráter nacionalista, o tempo da narrativa é sempre o passado, a temática central é associada a um ou mais fatos históricos, e os personagens históricos convivem com os personagens ficcionais. E nós temos ainda também aqui na prosa a presença do tipo indianista, que traz a figura heróica do indígena brasileiro, a floresta como símbolo nacional, a idealização da natureza e a miscigenação como símbolo de harmonia. Além disso, nós temos, a miscigenação como símbolo de harmonia entre o colonizado e o colonizador, tá bom? E aí, tem algo muito importante nessa época que são os folhetins. Os folhetins, eu vou falar com vocês a importância dos folhetins para o romantismo, tá? Além de ser importante também até para outras escolas literárias. Os folhetins eram uma parte dos jornais, tá? Que era destinada à literatura. Então, muitos autores, principalmente da era romântica, eles não escreviam o livro e publicavam o livro quando a gente vê hoje. Eles iam publicando parte por parte do livro, por exemplo, um trecho, um capítulo, justamente nos folhetins. E aí os folhetins trazem para o país uma democratização do acesso à literatura. Porque agora quem poderia ler a literatura não era só quem comprava o livro em si, mas as pessoas que tinham acesso a esses jornais, tá bom? Portanto, os folhetins, eles são de suma importância, principalmente para o período romântico, justamente por dar acesso às pessoas, tá? E aí, como eu disse, eram então escritos, publicados, na verdade, esses romances, parte por parte. Era uma espécie, então, de novela. Quando você está lendo um bom livro, às vezes você senta e lê ele todo de uma vez. Mas, com os folhetins, não poderia ser assim. Você tinha que esperar a próxima publicação para poder acompanhar a história. Beleza? Bom, na aula de hoje, portanto, nós reconhecemos o que é o romantismo e as principais características dessa escola literária, tá bom? As referências que eu utilizei são essas aqui. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação e a gente se encontra na nossa próxima aula destinada ao Exame Nacional do Ensino Médio. Até lá!